Mas um dia tudo isso vai ser investigado. Um dia tudo isso vai vir à tona. Essa gente não vai escapar da mão da lei, do braço da lei. Eles estão pensando que vão escapar do braço da lei. Estão pensando que são mais espertos, mas não vão escapar, não. Não vão escapar do braço da lei. É uma questão de tempo. E quando você se compromete, né, aí está uma confissão, que é um outro tipo de prova no ordenamento jurídico brasileiro, a confissão. Certo? Aí, o que é que eu posso dizer de tudo isso para os irmãos? Eu posso dizer que é mais um charco de lama que se acresce à lama que nós estamos vivendo na Paraíba. Né? E, como eu sempre digo aqui, não esqueçam dessas minha palavra, não esqueçam dessas minhas palavras, o pior ainda virá. O pior ainda virá. Hoje são 24 de junho de 2024. Irmãos, hoje eu vou trazer para vocês aqui aqueles áudios altamente comprometedores que comprometem a reputação e a idoneidade da administração da Assembleia de Deus da Paraíba. Olha, a coisa é tão grave que eu vou trazer aqui para contextualizar, tá? Eu não posso deixar de falar dos desvios de conduta e finalidade aqui do gestor e sua administração aqui na IEADPE. Portanto, eu vou trazer os áudios aqui de um pastor da Paraíba, que é pastor da Convenção da Paraíba, pastor e é advogado. Ele eu trouxe aqui, mas deletei, irmãos, sem querer, tá certo? É que esses homens denominados de pastores, irmãos, nada mais são do que meros executivos que vivem viajando, tá, de um estado para o outro, de uma associação entre eles para se defenderem mutuamente. Compreenderam, irmãos? Então, antes dos áudios, né, do pastor da Paraíba, eu vou trazer aqui um absurdo. Essa associação que teima em enganar a igreja. Eu vou mostrar aqui a vocês que a igreja de Deus, a igreja de Jesus, está sendo enganada por esses homens. É homem que beija o outro em cima do púlpito, é homem que pede autorização para profetizar, é homem que diz que mesmo quando o gestor não está, ele sente a presença dele. Tudo isso e muito mais eu tenho denunciado aqui, irmãos. É um absurdo. Isso é um engano, tendo esses homens como príncipes de Deus, conforme o José Carlos vai falar aqui. Então vejam só, eu quero de início aqui logo trazer o senhor Daniel. Daniel, aquele que chegou lá em Abreu Lima e disse que toda a cidade tem um lixão e a casa de Deus não era lixão. Quando apertaram o homem estava com 2 mulheres há 7 anos. E quando começava a pregar, parecia que descia fogo do céu. Então, vocês vão vê-lo logo aí nessa associação, tá? Que parece um complô contra a verdade. Então, ele traz um envelope para Ailton José Alves, não é? E lê um versículo lá que eu não botei, mas ele diz que Deus vai colocar os inimigos de Ailton debaixo dos pés de Ailton. Isso já faz uns 3 anos e até hoje não colocou ninguém. Pelo contrário, ele que está pisando, né? Não os inimigos, mas os servos de Deus. Então, esse homem, quando vai orar, com as mãos estendidas, aí você vai ver aí Samuel orando, você vai ver Luiz Mário orando, Judite glorificando, Ailton José ali de joelho recebendo a oração de um homem adúltero. E ele diz, é um atrevimento tão grande, que ele diz o seguinte: queria que Deus abrisse os céus agora, que a gente veria anjos subindo e descendo nesse altar, o homem em pecado de adultério. Compreenderam? Então, é assim as informações e os enganos que passam para você. Pastor Ailton José Alves. Receba essas palavras da parte de Deus que tem que pegar da nossa igreja. Obrigado. E eu vejo, Senhor, a tua aprovação. Quando o Senhor estivesse nas condições de ver, com os olhos espirituais, veíamos os teus anjos subindo e descendo. Vocês vão ver agora, né, que é o anfitrião deste vídeo, que é o José Carlos de Lima. Os áudios são com relação a ele. Olha aí, José Carlos de Lima, você prova com isso, meu irmão, que você está seguindo caminhos não recomendados para os servos de Deus. E como é que você, José Carlos de Lima, insiste em vir e ensinar e doutrinar e apoiar o Ailton José Alves aqui? Então, isso só demonstra que vocês cometem irregularidades, cometem ilicitudes, mentem, tá entendendo? Agem como que se fossem dono da igreja e se unem como que numa sociedade, vocês vão ver aqui, para defenderem-se mutuamente.
Mas olha, Deus está tendo um encontro com você, José Carlos de Lima. Sabe por quê? Vocês vão ver aí, irmãos, ele dizendo que quem não dá dízimo não vale uma prata furada. Homem, se arrependa dos seus pecados. Isso é muito grave. Isso chega a ser uma blasfêmia, negar o poder do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. José Carlos de Lima, por esse só pecado seu, eu acho que se você não se arrepender, meu irmão, só esse aí, a sua entrada nos céus vai ser negada. Sem sombra de dúvida. E uma outra coisa é que você vem com todas essas irregularidades, vá acertar aí o sítio vertente com o pastor Carlos, não é? Então veja, ele chega aí no aniversário, manda a igreja ficar de pé e diz: príncipe de Deus, és no meio de nós, entre nós. E não, homem que mente, homem que pratica rachadinha, homem que pratica insanidades absurdas, opressão, soberba, arrogância, prepotência. Compreenderam, irmãos? É desvio do erário público, desvio do dinheiro da igreja para campanha política, não é? É, vamos dizer assim, usurpação de bens, como eu vou mostrar aqui brevemente, de pessoas que morrem, ele se apossa do imóvel, depois vende. Ô, José Carlos de Lima, Deus não tem príncipe impuro não, homem. Então, se você vem aqui dizer diante da igreja que esse homem é príncipe, você faz parte do mesmo modus operandi dele. Vejam aí, irmão. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo: vá ver se o nome dele está lá no livro da igreja como dizimista. Não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. E dissessem assim: príncipe de Deus, és no meio de nós. Obrigado. Mais um componente da sociedade, o Ezequiel Soares, vem lá de Jundiaí. Ezequiel Soares, eu tenho informações e denúncias sobre você, que não é o meu alvo. Vocês são o alvo, eu falo de vocês aqui, porque vocês, ignorando todas essas nossas denúncias e essas nossas provas, vocês vêm aqui elogiar e apresentar o Ailton José Alves como santo. Mas eu tenho informações que você acolhe pessoas indignas na sua convenção. É por isso que você vem aqui e diz: não, Deus deu uma visão a esse pastor. Visão o que? Material? Você está embriagado, Ezequiel Soares. Eu disse aqui desde o início, você se embriagou com a beleza estrutural, né, da administração de Ailton José Alves, aí dizendo que Deus confirmou esse ministério e o pastorado. Cadê os milagres? Cadê as operações de maravilhas? Cadê a unção? Cadê a revelação? Cadê a visão? Ezequiel Soares, você precisa se converter. Você e esses outros que se associam para se defender mutuamente. Vocês, com certeza, se não mudarem, vocês serão parte daqueles que ficarão do lado esquerdo quando Jesus falou lá no dia do julgamento. E nós, meus irmãos, louvamos a Deus pela vida do pastor Ailton, pela visão que Deus tem lhe dado. E isso mostra que Deus, há muito tempo, já confirmou o ministério do pastor Ailton e o seu pastorado. Né? Isso aí é líquido e certo, não tem nem o que se discutir. Ô, João Carlos da Espanha, homem, se é que você tem um pouco de credibilidade e reputação aí na Espanha, fique por aí mesmo. Não venha defender aqui e apresentar essa espada, que coisa feia. Essa espada significa o quê? O decepamento da cabeça, como ele diz, piso no pescoço e separa a cabeça do tronco dos obreiros, aí você vem confirmar. Meu irmão, isso é feio. Ô, irmãos da Espanha, não paguem a passagem desse homem, não liberem ele para ele vir elogiar aqui um homem desviado, que não tem reputação, nem tem exemplo, e nem é exemplo para a igreja de Deus. Isso é muito feio para você, João Carlos. Eu tenho canais abertos lá nos Estados Unidos, João Freire. Você é brasileiro. Eu tenho aqui um trabalho para fazer para mostrar o quanto é difícil entrar nos Estados Unidos, né? Pelo aquele deserto do México, arriscando a vida. Muitos não chegam lá e você chega aqui e leva nos braços os filhos de Ailton José Alves, dizendo que Ailton os deu para cuidar. Deu para você cuidar ou foi para fazer missões? Você também faz parte dessa associação que engana, de enganadores? Aí você vem aqui para o estado de Pernambuco, ora. Mas eu quero falar como amigo do pastor Ailton há muitos anos, cuja amizade me tem confiado os seus filhos para cuidar, cuja amizade me tem confiado
os seus filhos para cuidar. Entendendo? Porque a Bíblia diz que Deus preparará um alto e sublime caminho, que o imundo não passará por ele. E vocês têm deixado um rastro de destruição. Quantas pessoas desviadas, quantas pessoas encostadas em casa, sem querer ir para a igreja, por causa de quem? Por causa dessas atitudes desses homens que eram para ser exemplos. Tá entendendo? Então, olha, vão deixar os excrementos em qualquer pocilga, menos na igreja, porque a igreja de Deus não se engana. E com certeza Deus começou a requerer de vocês, e vocês vão pagar. Vocês vão pagar muito caro, tá entendendo? Por atrevidamente chegar diante da igreja de Deus e nessa associação se defenderem mutuamente para encobrir os erros e os enganos dos outros. Então, assistam aí, irmãos, esse pastor da Paraíba analisando, tá, esse imbróglio, essa bomba, esse escândalo de José Carlos de Lima lá na Paraíba. Queridos irmãos da paz do Senhor, pastor Everaldo, meus irmãos, eu estou recebendo aqui uma documentação completa a respeito desse caso, né? Desse caso aí chamado Desafio Jovem. É mais uma bomba que vem aí contra a nossa igreja. Vocês amanhã vão ficar estupefatos em saber quem compunha esse órgão Desafio Jovem, né? A sede desse órgão é na Casa Pastoral. Só que eu posso adiantar para vocês agora. Amanhã eu estarei publicando aqui toda a documentação que recebi, documentação legal, registrada em cartório, que vocês vão ver quem é esse Desafio Jovem, como foi fundado, quem são suas diretorias, onde ele funciona, o objetivo dele e o envolvimento do nosso pastor presidente com esse movimento. Certo? Eu estou amanhã postando para vocês. Hoje eu estou muito cansado e estou examinando essa documentação todo dia, mas amanhã nós vamos postar aqui no grupo para os irmãos verificarem uma outra bomba que está para ser detonada aqui contra a nossa igreja. E não esqueçam dessas minhas palavras. O pior ainda está por vir. O pior ainda virá. Mas amanhã vocês vão conhecer exatamente da inocência da nossa liderança a respeito desse imbróglio, né? Mais um escândalo vergonhoso que envolve nosso presidente, nossa igreja, nossa denominação aqui na Paraíba. Amanhã eu publico tudo para vocês. Eu gosto de publicar as coisas depois que examino tudo direitinho. Mas posso dizer a vocês que é mais um escândalo vergonhoso que envolve a Assembleia de Deus na Paraíba, na parte em que é presidida pelo nosso presidente. Boa noite a todos e Deus nos dê uma noite de paz. Queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Everaldo, meus irmãos, eu estou entrando no grupo. Como vos prometi ontem, de fazer um pronunciamento a respeito de mais esse escândalo aí que envolve a nossa igreja, através dos malfeitos do nosso presidente, e que tem tirado o sono aí de algumas pessoas, principalmente as pessoas que são membros dessa igreja e que colaboraram, contribuíram para a compra desse sítio vertente. Eu fui um dos que colaborei. Colaborei na compra do sítio, colaborei na construção do lado dos idosos, né? Mas, como tudo aqui na nossa igreja não tem transparência, não tem prestação de conta, não se observa norma estatutária, né? Hoje estamos aí, porque eu digo estamos, porque nós somos a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não é só o nosso presidente, né? Todos nós do ministério, membros, o menor membro da igreja, certo? É parte legítima para estar nesse conflito e se manifestar sobre esse conflito. E hoje eu quero aqui conversar com os irmãos, dizer aos irmãos que, como eu prometi ontem, eu recebi, sem eu pedir, eu recebi uma documentação desse grupo, né, dessa entidade chamado de Desafio Jovem, né, e me pediram aqui um pronunciamento, né, me pediram inclusive ajuda a respeito desse fato. Eu disse aos irmãos que me procuraram que eu podia me pronunciar sim, como membro da Assembleia de Deus na Paraíba, como pastor desse ministério, como administrador do grupo CGLBPB, eu iria me manifestar, a princípio, dentro do grupo. Por quê? Porque o nosso grupo é um grupo de líderes e eu acho que a liderança tem que saber, né, o que está realmente acontecendo, né, à luz da verdade, dos fatos, aqui sem querer manchar a imagem de ninguém ou denigrir ninguém, mas também não vou passar melzinho aqui na cabeça de ninguém. Né? Há tempos que nós estamos envolvidos em escândalo sobre escândalo no nosso ministério, na nossa igreja, e que realmente estamos todos envergonhados. Estamos aí aguardando, né, as providências de Deus e de pastores, se é que eles ainda existem, né, nessa diretoria, que possa
tomar uma decisão. Antes que venha uma decisão de fora, uma decisão judicial, uma decisão do Ministério Público, uma decisão do Estado, né? O Estado aqui que eu falo é da União ou do Estado do município, contra a nossa igreja. Então, eu me propus só falar depois que conhecesse os documentos, porque o que nós temos visto até agora nos canais de YouTube, nas redes sociais, são várias narrativas, né, que, confirmadas, nos colocarão mais uma vez debaixo dos pés das pessoas indignas, né? E, nesse momento, eu recebi essa documentação e vou passar para os irmãos aqui o que é, no meu sentir, que está ocorrendo em relação a esse imbróglio entre esse movimento chamado de Desafio Jovem e a Assembleia de Deus no Estado da Paraíba, ministério administrado pela Comadep. Nesse fatídico dia de criação desse movimento, dessa entidade aqui na Paraíba, ficou aprovado, certo? Por eles próprios, porque, interessante aqui um detalhe, houve uma convocação e participaram, os membros dessa Assembleia olha os membros, foram 6 pessoas, Isaac Venerando Filho, Carlos Antônio de Medeiros, que é o presidente lá de Campina Grande, Daniel Ferreira dos Santos da Silva, que tudo indica que seja o pastor Daniel, aí o motorista do presidente, não sei se o nome dele é esse, certo? Isaac Venerando Pereira de Lima, que é o Isaac, filho do pastor presidente, Lucicleia Eleutério de Oliveira Neves, não sei se é parente do presidente, e José Nicásio do Nascimento, e acho que é o pastor Nicásio Filho, né? Não sei se é ele. Bem, então essas pessoas foram as pessoas que participaram da Assembleia. E foi eleito a seguinte diretoria. Isaac Venerando Filho, o falecido neto do nosso presidente, já passou para o senhor, presidente. Carlos Antônio de Medeiros, que é o presidente de Campina Grande, figurou aqui como vice-presidente desse núcleo aqui do Desafio em João Pessoa. Daniel Ferreira dos Santos da Silva, né, figurou aqui como primeiro tesoureiro, portanto era o homem que conduzia, o homem que ficou encarregado de cuidar do caixa, né? O segundo tesoureiro foi Isaac Venerando Pereira de Lima, que é o Isaac que nós já conhecemos, pastor Isaac, certo? Filho do pastor presidente. A primeira secretária é Lucicleia Eleutério de Oliveira Neves, e o segundo secretário, José Inácio Nicásio do Nascimento. Então vocês verificam aqui que eles mesmos foram à Assembleia Geral e eles mesmos se elegeram para a diretoria desse movimento, dessa sucursal, dessa filial desse movimento jovem, né? Então, feito isso, eles foram à Receita Federal e registraram essa entidade, chamada de Desafio Jovem da Paraíba. Com o núcleo, o título do estabelecimento ficou Desafio Jovem de João Pessoa, que é o nome de fantasia. Eles registraram, criaram um CNPJ sob o número 20.460, 132/1000/3000 ao contrário, -75. 20.460, 132/3000 ao contrário, /75. Então, o movimento, certo, virou uma entidade, certo, com personalidade jurídica, nos termos da lei. Eles fizeram a inscrição municipal, sob o número 176.1382, certo, que foi deferida em 9/7/2021 pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Esse movimento tomou corpo e tomou credibilidade, que é um movimento nacional, que o atual prefeito de João Pessoa, Dr. Cícero Lucena, através da Lei 14.419, de 7 de janeiro de 2022, sancionou uma lei aprovada pela Câmara Municipal de João Pessoa, que reconheceu essa associação, né, de Desafio Jovem, certo? Sem fins lucrativo, né, como de utilidade pública. Por quê? Qual é a finalidade disso? Essas entidades reconhecidas de utilidade pública, elas podem receber dinheiro público, elas podem receber doações públicas, elas são dispensadas de pagar impostos, né? Então, é como, por exemplo, esse aqui que esse padre lesou aqui, o Padre Zé, o Instituto Padre Zé, né? E outras associações que nós temos aqui, entendeu? Que são reconhecidas de utilidade pública. Por quê? Porque aí elas passam a ter benefícios do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Muito bem. Então, com o falecimento do nosso irmão Isaac Filho, certo? Teria que assumir automaticamente a presidência dessa entidade o senhor Carlos Antônio de Medeiros, que me parece não assumiu. E a finalidade disso tudo? A finalidade disso tudo está atrás, chama-se dinheiro, né? Eles se juntaram com a Assembleia de Deus, né, aqui presidida pelo nosso presidente José Carlos de Lima, né, nessa empreitada de comprar aquele sítio vertente, né? Você sabe que cada administrador tem uma loucura,
Né? Nero teve suas loucuras, né? Maranhão teve as suas, né? Lula tem as suas, né? Todos eles têm suas loucuras. E a loucura do nosso presidente foi comprar aquele mundo de terra ali, só porque ali nasceu a Assembleia de Deus João Pessoa. Se fosse uma coisa factível, se fosse uma coisa de juízo, ele tinha comprado só um pedaço de terra ali onde está aquele templozinho. Para que comprar 18 hectares de terra? Né? Um hectare parece que tem 10 mil metros quadrados. Tá? Então você compra 18 hectares. É como se você fosse fazer uma grande fazenda de criação de gado, de plantação de arroz, de soja, etc, etc. Então, como ele não presta conta, como ele faz o que quer com o dinheiro da igreja, e esse conselho fiscal da convenção não funciona também, né? Então ele fez uma campanha, e aí a informação que me chegou, eu não posso provar nada, porque não me trouxeram prova sobre isso, certo? É que esse movimento jovem, esse desafio jovem, se uniu ao presidente e fizeram uma campanha. Esse desafio jovem acionou seus contatos sociais, como empresários, como políticos, e conseguiram aí uma boa quantidade de dinheiro, e a outra quantidade foi conseguida aqui pelas ofertas que foram dadas aqui na igreja, inclusive da minha parte. Né? E aí comprou-se, e o presidente fez um juramento, né? Porque se o desafio jovem tivesse procurado a mim ou a outros pastores aqui, a gente tinha dito para eles que não fosse nessa onda, que o nosso presidente não cumpre a palavra dele, nem escrita, quanto mais não escrita. Mas ele colocou o filho, o neto lá, então isso levou certamente a esse movimento acreditar que é impossível que houvesse uma trapaça dessa, né, numa entidade governada pelo meu neto do coração, pelo meu filho. Né? Não sei se essa irmã aqui, Lucicleia, quem é ela, né? Não sei se é da família do pastor, tá? O fato é que eles acreditaram e acionaram seus mecanismos sociais e conseguiram dinheiro, né? E aí, quando morre o filho do pastor, o neto do pastor, que era o presidente da entidade, o vice não assumiu, certo? E pela informação que me passaram aqui, procuraram o nosso presidente e ele simplesmente disse não tinha compromisso, não ia dar nada. Não ia dar nada, né? É típico dele, né? Ele não cumpre nada o que ele promete, né? Vocês sabem aqui que eu estou falando a verdade. Vocês de campo, pastor de campo, sabem que ele promete campo, promete unidade de coisa e depois não dá, né? Então, o que é que acontece? Agora, essas pessoas, né? A recusa do nosso presidente em cumprir esse acordo verbal, né? Levou ao movimento encerrar suas atividades aqui em Campina Grande, aqui em João Pessoa, na Paraíba, né? E eles estão agora, né, correndo atrás do prejuízo, porque eles entendem que eles têm uma parte daquele imóvel, haja vista que através deles foram conseguidas arrecadações para a compra daquele imóvel, né? E uma pessoa ligada a eles, né, ligou para mim, eu disse, meu irmão, olha, é o seguinte, eu vou me pronunciar no grupo porque eu sou parte da membresia da igreja. Agora, isso aí vocês vão procurar um advogado, e parece que eles já estão com esse advogado, né, que não vai ter dificuldade de provar que aquelas pessoas têm uma participação. Porque, embora o dinheiro tenha sido depositado na conta da Assembleia de Deus, certo? Mas as pessoas que angariaram esses recursos, né, pelo que dizem aqui para mim, foi o movimento jovem, né, o desafio jovem com a membresia da igreja. Então, em tese, né, esse imóvel seria dessas duas entidades, Assembleia de Deus e Desafio Jovem. Né? E não vai ser muito difícil eles provarem, porque as provas não são necessariamente só escritas. No ordenamento jurídico brasileiro, existe provas testemunhal. E também existe a própria prova da confissão. Esse vídeo aqui que eu estou postando para vocês, o nosso presidente confessa explicitamente isso. O envolvimento, a participação desse movimento jovem. Agora, falta, certo? O pessoal do movimento jovem, né, trazer prova, e eles disseram que vão levar isso a juízo, das pessoas que fizeram essa doação, em razão do pedido deles, em razão da interveniência desse desafio jovem. Tá? Então, dito isso, o caminho deles é procurar o judiciário que é apto a discernir essas coisas. Vocês poderão estar perguntando, pastor, e por que o senhor traz essa discussão para cá? Não, a discussão que eu trago aqui para vocês é só informativa. É só informativo. E também mostrar a vocês como está agindo o presidente da nossa convenção. Né? Vocês acham que isso é um procedimento de um homem de palavra? De um homem, de uma liderança, um homem que lidera mais de 1000 pastores? Lidera uma igreja? Né? Se envolver com essas coisas desse jeito? Né? Evidentemente que o presidente, né, e seus asseclas aí vão ter oportunidade de se defenderem e de dizerem, de provarem que eles não têm nada a ver com isso e que o movimento Desafio Jovem nunca participou de nada e tal. Fica difícil, todavia, diante desses vídeos que estão no YouTube e que eu estou postando aqui para vocês, certo? De que o nosso presidente não tenha se comprometido. Né? Porque, na verdade, explicitamente a ele se compromete. Né? E quando você se compromete, né, aí está uma confissão, que é um outro tipo de prova no ordenamento jurídico brasileiro, a confissão. Certo? Aí
O que é que eu posso dizer de tudo isso para os irmãos? Eu posso dizer que é mais um charco de lama que se acresce à lama que nós estamos vivendo na Paraíba. Né? E, como eu sempre digo aqui, não esqueçam dessas minha palavra, não esqueçam dessas minhas palavras, o pior ainda virá. O pior ainda virá. Então, eu quero dizer aos irmãos que a minha opinião a respeito disso é isso, que está aqui escrito. Houve a participação do presidente da nossa convenção, ele aqueceu, ele cedeu sua casa para dar sede a esse movimento, seus parentes, seus familiares são partes integrantes dessa entidade. Né? É uma entidade legal, legítima, está registrada com personalidade jurídica, inclusive no Ministério da Fazenda, tá? Reconhecida de utilidade pública, portanto não se reconhece um movimento clandestino como de utilidade pública, foi reconhecido de utilidade pública por uma lei municipal, tá? Então cabe aí o pessoal desse desafio jovem, dessa entidade, procurar os seus direitos. Procurar os seus direitos. Eu lamento que tudo isso tenha acontecido porque é preciso até ver em nome de quem está registrado esse terreno, essa área de terra. Nós podemos ter até surpresa aí lá na frente. Mas um dia tudo isso vai ser investigado. Um dia tudo isso vai vir à tona. Essa gente não vai escapar da mão da lei, do braço da lei. Eles estão pensando que vão escapar do braço da lei. Estão pensando que são mais espertos, mas não vão escapar não. Não vão escapar do braço da lei. É uma questão de tempo, certo? Mas o pior ainda vai vir. Então eu quero dizer aos irmãos que esse é o pronunciamento que eu prometi fazer a vocês, certo? E dizer a essa entidade, que eu sinto muito, eu lamento muito, e vocês só tem um caminho: procurar o vosso direito. E apenas como advogado eu só posso dizer uma palavra a vocês: o direito de vocês é bom. O direito de vocês é bom. Busquem o vosso direito. Dizia Rui Barbosa, o príncipe do jurista brasileiro: quem não briga pelo seu direito não é digno dele. Um grande abraço a todos e Deus nos dê um dia de paz. Eu quero fazer um adendo ainda aos irmãos. Foi-me dito pela pessoa que fez contato comigo que o nosso pastor passou para esse pessoal do Desafio Jovem que ele tinha tido autorização da igreja e da convenção. Não tenho notícia de que a igreja tenha sido convocada em nenhum momento para decidir sobre esse assunto. Sobre essa sociedade, entre aspas, entre ela, a igreja, que seria dona do terreno, do sítio vertente, e o Desafio Jovem. Quero dizer aos irmãos também que a nossa convenção nunca foi convocada para deliberar sobre este assunto. Nunca foi convocada. E não foi convocada, não está errado não ter sido convocada, porque o terreno não pertence à convenção. O terreno pertence à igreja e, portanto, não carecia de autorização da convenção. Mas precisava, estatutariamente falando, da aprovação da igreja. Teria que haver uma Assembleia Geral na igreja, dos membros, para aprovação, haja vista que foi um valor muito alto, muito alto. E também envolvia essa coparticipação dessa entidade, certo? Desse movimento jovem, desse desafio jovem. Então, considerando que o terreno que iria se adquirir era para ser dividido, era um terreno que ia funcionar em sociedade com outra entidade, portanto, a igreja não é dona, não seria dona do terreno 100%, teria que haver uma Assembleia Geral dos membros da Assembleia de Deus na Paraíba para deliberar, para autorizar não só a compra do terreno, mas também essa sociedade com esse movimento jovem. Tá certo? Então, se não houve convocação, se não houve autorização da Assembleia Geral dos membros da Assembleia de Deus na Paraíba para autorizar a compra onerosa desse terreno, dessa área de terra, desses 18 hectares de terra, como também não houve convocação da Assembleia Geral dos membros para admitir como sócio de um bem, em tese, pertencente à igreja, certo? Para admitir como sócio, certo? Esse desafio jovem, essa entidade chamada de Desafio Jovem, essa aquisição, também essa sociedade, ela estaria dentro do campo da ilegalidade. Ilegalidade. Esse é o outro problema que esse povo que vai entrar na justiça, certo? Vai topar de frente. Porque eles fizeram uma sociedade com uma entidade coletiva chamada de igreja que não autorizou essa sociedade ou essa compra desse imóvel. É um outro imbróglio que certamente vai cair na mesa e nos braços do judiciário. Então, só para completar aqui esse meu pronunciamento, dizendo
havia necessidade de autorização dos membros da Assembleia de Deus na Paraíba, João Pessoa, para a aquisição deste imóvel. E ainda mais também para essa associação, essa sociedade, melhor dizendo, com o Desafio Jovem. E isso eu afirmo categoricamente a vocês, não houve. Não houve. Não houve porque o nosso presidente pensa que ele é um sultão da Idade Média, que ele é um Luís XIV, o Estado sou eu. Né? E aí ele pode parafrasear e dizer, a Assembleia de Deus sou eu, porque ele não respeita o Estatuto, ele não respeita, não convoca a Assembleia Geral dos Membros, e o resultado é que quem vai realmente descascar esse pepino é o Judiciário. E que Deus nos ajude, que a Assembleia de Deus não seja duramente onerada por causa deste ato de irresponsabilidade. Esse é o resultado de homens que eram para ser exemplo, de homens que eram para ser modelos, de homens que eram para, quando a gente olhasse para a visão deles, para a face deles, ter confiança, não é? Ter, assim, segurança, ver Deus na vida deles. Mas não, irmãos, esses homens, os crentes estão dizendo, olha, vocês deveriam criar vergonha na cara, porque os crentes estão dizendo, tá, que não aguentam mais sequer olhar para a cara de vocês. Os crentes estão dizendo que não aguentam mais sequer ouvir a voz de vocês, porque são vozes mentirosas, são vozes enganosas. E enquanto mais tempo vocês, já ficando velhos, né, demorarem nessa situação, mais duro será para vocês, tá? Então, irmãos, esse canal aqui eu informo, esse canal aqui eu denuncio, este canal aqui eu protesto, e seja lá de quem for, que venha para aqui mentir, se associar para defender essa gestão de pecado, de enganos e de mentira, vocês vão ter, sim, a minha oposição contra as atitudes atrevidas e até, em certos pontos, imorais de vocês. Que Deus em Cristo a todos abençoe.